Aê! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa, mais uma aula gratuita. Hoje a gente vai falar sobre cliente oculto. Nós vamos falar o que é, como você usar e como lucrar mais com essa estratégia. Então, fica comigo, acompanha tudo que você vai descobrir todos os segredos para poder fazer um baita de um cliente oculto na sua empresa. E mais uma coisa, no final dessa aula, para quem ficar no final, vai ter uma surpresinha aí. Fica ligado, fica ali até o final, porque eu vou soltar uma surpresa para quem acompanhar a aula até o final, beleza? Então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. E para a gente não demorar mais, vamos começar. Vamos conversar hoje sobre cliente oculto, né? Então, o que é, como usar e como lucrar mais com essa estratégia. Então, vamos lá. O que é esse danado de cliente oculto? Oi, Mirelle, desculpa, vamos ver aqui. A gente testou tudo antes, não sei o que pode acontecer. Pode ser alguma coisa no seu áudio. Ô, Bruno, você dá um suporte para ela aí pelo chat? Ela tá falando aqui, ela falou só comigo, Mirelle. Pode mandar pro Bruno também. É, ela falou, a Mirelle falou que não tá ouvindo. Então, dá um suporte para ela e manda mensagem direto para ela para poder tentar ajudar. Jamila, boa noite. Boa noite aí o resto da galera que tá chegando. Deixa eu mandar uma conversa aqui no chat. Beleza? Só para a gente ver essas questões técnicas. O Zoom tem mais ou menos esse probleminha aí, né? Se a gente, principalmente se a gente estiver vendo pelo celular, às vezes o celular não conecta no áudio do Zoom e tal. É sempre um baita de um transtorno, mas a gente vai tentando ajustar as coisas aqui, beleza? Bom, então vamos lá, vamos seguindo aqui com o nosso cliente oculto. Parece que agora o microfone de todo mundo começou a aparecer ali na minha telinha. Eu acho que agora já está todo mundo resolvido. Beleza, show de bola, Mirelle. Obrigado aí. Vamos lá. Então, o que é esse danado de cliente oculto, né? Cliente oculto é uma pessoa contratada para simular que está interessada em comprar um produto ou serviço com o objetivo de avaliar o atendimento oferecido pelos vendedores. Isso pode ser feito tanto presencialmente quanto por telefone ou pelos meios de canais digitais. Aqui a gente usa bastante o cliente oculto. No nosso caso, a gente não contrata ninguém, mas é lógico que se você tem uma loja, né, uma loja física, e você precisa fazer um cliente oculto com o seu concorrente que está ali a poucos metros da sua loja, o ideal é que você contrate uma pessoa para fazer isso e não mande um funcionário seu, né, um vendedor, um seu atendente ou alguém ali da sua loja. Contrata um profissional de verdade que está acostumado a fazer esse trabalho de cliente oculto, que eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Mas para quem está fazendo o trabalho do digital, acaba sendo muito mais fácil, né? Você quer entender como é que seu concorrente trabalha ali no WhatsApp. Beleza, compra um chip pré-pago, instala esse chip num, num celular qualquer, coloca ali uma foto fictícia de uma mulher ou de um homem, enfim, dê um nome para essa pessoa e daí você consegue fazer esse cliente oculto. A gente vai falar certinho depois como que, como que esse processo todo funciona, tá? Então vamos lá, vamos entender os tipos. Então, que nem eu falei ali no que né, existem três tipos de cliente oculto. O cliente oculto presencial, o cliente oculto por telefone e o cliente oculto pela internet. Vamos lá. O cliente oculto no presencial é uma abordagem clássica, né, no qual o cliente vai até uma loja física com a intenção de efetuar uma compra e avaliar o atendimento dos vendedores, as condições do ponto de venda, entre outros aspectos que fazem sentido para a sua empresa. Então,
Ali, depois, mais para frente, a gente vai entender o que vai avaliar, mas de uma forma geral, você vai avaliar o atendimento, se os vendedores dessa loja estão uniformizados, como é que eles recepcionam a gente, como é que eles oferecem o produto, quais perguntas que eles fazem para a gente, para poder fazer as perguntas de sondagem e tudo mais. Então, isso tudo está dentro do cliente oculto. Pelos outros canais, não é muito diferente disso, mas a gente leva outros pontos em consideração, tá? A gente acaba levando outros pontos em consideração. Então, por telefone ali, nessa categoria, o cliente oculto entra em contato com a empresa por telefone ou outros serviços de voz, observando a qualidade do atendimento oferecido, o tempo de espera, a postura do vendedor, entre outros, e a ligação pode ser gravada. Isso é uma coisa muito legal, né? Hoje, nos celulares, a gente tem alguns aplicativos que nos ajudam a gravar algumas ligações, aplicativos até gratuitos, então não seria um problema. E na ligação, além desses pontos que eu já falei ali, que você vai observar no presencial, é óbvio que no telefone você não vai saber se a pessoa está uniformizada ou não, então você vai ver outras questões do aspecto do atendimento, se ligou muito, se ficou transferindo muito a chamada para outro atendente, para outro atendente, para outro atendente e tudo mais. Então, isso são algumas outras questões que você vai observar quando você faz o cliente oculto pelo telefone. O cliente oculto pela internet, você vai entrar em contato ali pelos diversos canais digitais, daí o WhatsApp acaba sendo mais utilizado de todos, né? A gente ensina a fazer isso aqui o tempo todo, né? Fazer o atendimento pelo WhatsApp. Mas ali pode ser pelo Instagram, pelo Facebook, enfim. Você vai pegar o seu concorrente, você vai analisar quais são os canais que ele disponibiliza para poder, os canais digitais que ele disponibiliza para fazer esse contato. Ele disponibiliza WhatsApp, ele disponibiliza Telegram, ele disponibiliza Instagram, ele disponibiliza Facebook Messenger. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. No site do concorrente tem o chat web. Deixa eu ver, tentar lembrar. Não sei quais outros pode, pode aparecer aí em termos de canais digitais, mas dali você vai fazer exatamente o que você faz nos outros dois tipos, né? Você vai fazer o contato, aí você liga um cronômetro aqui, vê quanto tempo que essa empresa demora para te responder, como é que ele gera a primeira pergunta, se ele vai direto no ponto, falando o que você deseja, não dá nenhum bom dia, boa tarde, boa noite e tal. Tenta entender como que você se sente sendo atendida por aquela pessoa, porque no digital acaba tendo um sentimento muito forte, né? Então, às vezes, quando a gente não é bem recebido com um bom dia, boa tarde, boa noite, que bom te ver aqui e tudo mais, a gente acaba sentindo alguma coisa, né? Geralmente, aquela sensação de estranheza e tal. Então, o sentimento é uma coisa muito boa, porque quando você for é, pegar esses dados e trabalhar eles para você poder fazer melhorias no seu negócio, que é o objetivo disso tudo, né? No final das contas, o cliente oculto, o objetivo é fazer com que a sua empresa lucre mais. Então, qual o sentimento que você quer passar dentro de uma conversa é um ponto muito importante. Então, você se sentir aberta, se sentir, para ter sentimento, acaba ficando uma coisa muito redundante, mas você estar aberta a sentir coisas vindas daquele atendimento ali. E daí você vai saber se esse sentimento é um sentimento bom ou se é um sentimento ruim. E daí você vai destacar aquelas coisas. Isso aqui é uma coisa legal que eles falaram. As perguntas de abordagem foram essa e essa. Então, você vai medir isso tudo para você poder depois analisar e construir uma forma diferenciada de atendimento ao cliente, né? Então, por que você deve usar o cliente oculto? Primeiro, você deve testar a experiência do cliente nos concorrentes e ver o que os concorrentes estão oferecendo, né? A partir desse relatório realizado pelo cliente oculto, o negócio consegue ter mais clareza sobre a experiência de compra que você vai oferecer
e também descobre que ainda falta fazer para tornar mais satisfatória a experiência de compra oferecida ao público. Por isso que a gente fala que essa estratégia é uma estratégia que pode te ajudar a lucrar mais, porque você vai pegar todas as experiências que você adquiriu, positivas e negativas, tá? Importante lembrar sempre desses dois pontos. Todas as experiências positiva e negativa que você fez nos mais diversos clientes ocultos dos seus concorrentes, e você vai falar, ó, isso aqui deles é legal e eu acho que eu consigo melhorar isso dessa forma. Ó, eu não gostei dessa forma de atendimento, eu acho que o atendimento deve ser feito assim. E daí, com isso, você vai construindo e modelando o seu atendimento ao cliente para você poder gerar uma satisfação muito maior do seu cliente, tá? Então, aqui a gente faz muito cliente oculto. Então, se algum concorrente estiver me ouvindo aqui, sim, a gente faz, sim, você já passou por um cliente oculto nosso e provavelmente a gente também sofra bastante cliente oculto durante esse tempo todo. A diferença que a gente faz é que a gente sabe o que a gente está fazendo, né? E daí a gente não entrega todo o ouro quando a gente percebe isso. E por a gente fazer, a gente acaba percebendo quando tem alguém fazendo cliente oculto com a gente, tá? Então, a gente faz isso justamente para a gente poder avaliar como é que está o atendimento dos nossos concorrentes, quanto tempo demora, qual que é... Alguns concorrentes acabam não mostrando o preço no site, daí a gente acaba fazendo cliente oculto para poder descobrir o preço, para poder ver os diferenciais que eles falam que eles têm em relação a gente. Muitas vezes a gente fala para o comercial deles, ó, eu estou conversando com vocês, mas eu estou conversando com a MaxBudget também. Quais são os principais diferenciais em relação a ele? Então, a gente descobre como é que ele se posiciona perante os concorrentes dele, né? Como é que nossos concorrentes se posicionam perante os outros concorrentes. Então, a gente vai fazendo esse tipo de pergunta para a gente poder ir aprofundando em várias dessas questões, tá? E daí a gente eu quero destacar aqui o que a gente pode avaliar. E daí tem vários pontos que a gente pode avaliar durante um cliente oculto. Primeiro, você vai verificar se o atendimento é padronizado. Então, hoje você vai chamar a empresa, você vai conversar talvez com um atendente. Aí você, beleza, faz a pergunta, não sei o que e tal. Aí, amanhã ou depois, você vai chamar de novo a empresa concorrente e muitas vezes ela vai cair com outro atendente. Ela vai cair com outro atendente. E daí você vai fazer uma análise, o atendimento é padronizado, segue essa estrutura, as perguntas são basicamente as mesmas e tal, então isso tudo acaba ajudando. Você vai poder analisar a qualidade desse atendimento, né? Então você vai saber, cara, que atendimento massa, como é que eu posso fazer um atendimento melhor? Porque vai acontecer isso, gente, nossos concorrentes não são todos ruins de tudo, né? Eles têm pontos positivos, como tem pontos negativos, assim como nós, empresários, e nas nossas empresas, a gente tem ponto positivo, a gente tem ponto negativo também. Então, é importante que você entenda que, de fato, o atendimento do seu concorrente pode ser um atendimento de alta qualidade. Daí você vai ter um trabalho legal, é um trabalho que eu gosto, e um baita de um desafio para você superar esse atendimento ao cliente. Quando eu falo que o atendimento pelo WhatsApp ele deve ser um atendimento rápido, né, que deve ser um atendimento ali de menos de 1 minuto de preferência, é justamente para poder gerar essa impressão. Porque, veja bem, quando um cliente manda uma mensagem de WhatsApp para sua empresa, provavelmente ele está mandando mensagem para outras 3, talvez 4, talvez até mais empresas que são todos seus concorrentes. Porque não é porque ele está testando o atendimento, não, é porque ele quer o atendimento rápido. E aquela empresa que ofereceu o atendimento mais rápido, de melhor qualidade, provavelmente seja a empresa que ele vai fazer a compra. Não interessa se você tem um produto mais barato, mas você demora, sei lá, 2, 3, 5 horas para poder atender esse cliente. Esse cara não vai comprar de você. Porque a percepção que ele vai ter para o seu negócio é uma percepção de que é uma empresa que não se preocupa com o cliente, né? Então, analisar esse atendimento ao cliente, ele é um ponto importante. E se você perceber assim, cara, dos 3 concorrentes, dos 4 concorrentes, sei lá de quantos concorrentes você fez cliente oculto,
a maior parte deles atende menos de 1 minuto, então o meu atendimento atende menos de 1 minuto e não vou nem colocar assim, porque ali em menos de 1 minuto a gente tem 60 segundos. Aí você vai colocar assim, ó, a média de tempo, de demora para o atendimento deles é de 45 segundos, essa foi a média. Então o meu atendimento, o atendimento da minha empresa, ele precisa ser um atendimento ainda mais rápido do que isso. Então ele precisa ser um atendimento de no máximo 30 segundos. E daí você vai estudar todas as formas de reduzir esse tempo de diminuir o atendimento. Colocar uma plataforma ajuda pra caramba, e a gente consegue te ajudar demais nisso, inclusive você extrair relatórios para saber se o seu atendente está fazendo esse atendimento em menos de 30 segundos, que foi aquilo que foi determinado pela empresa, além de tantos outros relatórios e métricas que a gente consegue tirar ali dentro da MaxBot, né? Então, esse é um ponto importante. Você vai precisar avaliar se esses vendedores estão bem preparados e como é que eu avalio se um vendedor é bem preparado. Eu avalio de acordo com a quantidade de interação que ele faz comigo. Se ele me faz pergunta, se ele quer saber mais detalhes sobre o produto que eu quero, ou por que eu quero esse produto, qual que é o motivo que eu estou indo atrás desse produto. Tudo isso são perguntas que a gente tem, inclusive, uma aula disso, né, que está lá dentro da nossa mentoria. Tudo isso são perguntas que a gente... Como é que... Eu tinha dado o nome para isso, agora eu me esqueci. Mas são perguntas de investigação que não podem faltar em nenhum atendimento. São perguntas que não podem faltar em nenhum atendimento. São essas perguntas de investigação. Então, eu sempre falo aqui nas nossas aulas de segunda-feira que o papel de um vendedor, além de fazer a venda em si, ele tem um papel muito de investigador, né? Então, ele é uma espécie de detetive, ele precisa investigar o porquê que aquele cliente precisa daquilo, qual que é o motivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque se ele alimentar com todas essas informações o CRM, depois o pós-venda acaba ficando muito mais fácil. Daí, de novo, você vai conseguir lucrar muito mais dentro do seu pós-venda, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. O outro é avaliar se o ponto de venda está limpo, organizado, como é que é a disponibilidade de tudo que tem ali dentro da loja, né? Se é fácil de encontrar as coisas e tal. No final do ano, eu estava andando com a minha esposa para a gente poder comprar uma calça jeans para ela. E assim, a gente estava na minha cidade natal, né, que é no litoral de São Paulo, daí a gente entrou em várias lojas, as lojas todas muito bem organizadas, todas mais ou menos o mesmo padrão de preço e tal. E daí depois a gente entrou numa loja, que é uma loja que minhas tias sempre compram roupas lá. E daí eu falei para ela assim, caraca, a loja que é mais cara, menos organizada, porque não tem nada em arara, não tem, tem um provador só, mas meio esquisito, as roupas ficam tudo em prateleira, você não consegue ver o que tem disponível ali logo de cara e tal, e é a loja mais cara de todas. É muito estranho isso, mas é porque eles fidelizaram tanto e tão bem os clientes, né? Tipo, minhas tias compram roupa sempre lá. Não sei te dizer qual que é a periodicidade, se é todo mês, se é a cada 2 meses, enfim, não sei dizer a periodicidade, mas é uma loja que minhas tias sempre indicam lá na minha cidade. E daí eu falei para minha esposa assim, caraca, que loucura, né? Mas é porque o atendimento é um atendimento bom, mas bom com força, assim, sabe? Eles não medem esforços de tirar tudo que está naquelas prateleiras para poder te mostrar e depois ter que dobrar tudo aquilo de novo e subir tudo aquilo para as prateleiras, mas eles conseguem te mostrar isso tudo. Então, é importante avaliar se está limpo e organizado e tudo mais, mas é importante também entender se o atendimento é um atendimento bom e por que geralmente essas lojas fidelizam tão bem os seus clientes, né? Que foi o que aconteceu nessa loja que eu contei a história agora, né?
E daí uma outra coisa que a gente avalia é testar a linguagem que esses vendedores, que essa equipe dessa loja fala, como é que ela apresenta o produto ou o serviço e tal, que tipo de característica ele destaca no produto. Então, por exemplo, a gente é uma empresa de software, a gente tem nossos concorrentes, claro, e daí tá, essa funcionalidade, eu tenho essa funcionalidade, eu apresento essa funcionalidade dessa forma, mas como é que meu concorrente apresenta ela? Talvez esse meu concorrente apresenta de uma forma tão mais simplificada que faz a pessoa entender isso de forma tão clara que, que acaba fechando mais venda do que a gente, porque ele conseguiu explicar o produto de uma forma que o cliente de verdade entenda. Então, quando a gente faz o cliente oculto, a gente faz pensando nisso, né, nesse tipo de avaliação. Ó, nós somos concorrentes, nós temos funcionalidades muito parecidas, que faz basicamente a mesma coisa, mas como é que ele explica isso? Como é que eu explico para eu poder pensar em pontos de melhoria para a minha explicação? Ou talvez a minha explicação esteja muito melhor do que a dele, e daí outro ponto acaba chamando a atenção de entender por que muitas vezes o cliente está indo para lá e não está fechando com a gente, tá? Então, a linguagem é um ponto importante. Daí às vezes, provavelmente aqui tem vários empresários, em algum momento deve ter contratado uma agência de marketing, daí vem a agência de marketing cheia de nome em inglês, cheia de dos termos que não é um termo usual para quem é o empresário, ali, quem está ali no dia a dia e tal, porque é um termo, às vezes, muito específico para o marketing, e acaba que o empresário fica perdido ali, não sabe como contratar, não sabe se é aquilo mesmo que ele quer, porque ele simplesmente não entendeu o que foi oferecido, né? Então, a linguagem é um ponto muito importante. Se as agências de marketing fizessem a quantidade de cliente oculto para poder melhorar a linguagem que eles entregam para os empresários, provavelmente teria muito mais empresário fechando com a agência de marketing, né? Porque se a agência de marketing vai ou não entregar aquilo que foi prometido, isso é uma outra questão, mas muitas vezes a negociação é interrompida já na apresentação ali, porque o empresário acabou não conseguindo entender o que estava sendo oferecido, né? Às vezes aparece até que são coisas bonitas de se falar, com nomes bonitos, nomes impactantes e tudo mais, mas acaba que tem essa dificuldade ali de entender, e quando a gente não entende uma determinada coisa, a gente simplesmente não compra, né? Se eu não entendo o que o vendedor me apresentou daquele produto ou serviço, provavelmente eu não vou comprar, tá? Uma outra coisa que a gente analisa aqui é a proposta comercial. Eu não sei quem está aqui assistindo, seja agora no ao vivo ou quem está no gravado, aqui no ao vivo, quem trabalhar com envio de proposta comercial, manda um eu aqui no chat, só para eu saber. Mas muitos negócios trabalham com proposta comercial, precisa apresentar essa proposta comercial, e a proposta comercial, às vezes, vem só o preço. Isso é uma proposta comercial de uma folhinha ali, só com preço, não explica nada, não fala do produto e tal, e daí acaba que não fecha também. São aquelas propostas comerciais que nunca fecham o negócio, né? Então, você precisa avaliar isso, ver do seu concorrente como é que está a proposta comercial, recebe uma proposta comercial dele, lê tudo que está escrito dessa proposta comercial, é uma proposta comercial que foi construída pensando que ela vai rodar por dentro da empresa, pelos vários setores e tudo mais. Então, a avaliação da proposta comercial é um ponto extremamente importante, é um negócio que a gente leva muito, muito, muito em consideração mesmo. A gente está até programado para uma das próximas segunda-feiras, aí, eu não sei a data exata, mas a gente vai mostrar como que você deve estruturar uma proposta comercial que vai circular ali dentro da empresa, vários tomadores de decisão vão precisar consumir esse conteúdo da proposta comercial para poder tomar a decisão, tá? Muitas vezes a gente contrata plataformas concorrentes para a gente poder avaliar a experiência do produto, né? Então, é lógico que se você vende roupa da Hering e você está fazendo um cliente oculto numa outra loja que vende roupa da Hering,
você não precisa comprar roupa porque você sabe ali a qualidade do produto, né? Mas quando a gente trabalha com produtos que são similares, né? Ah, eu sou uma moda feminina, eu vendo uma marca específica, mas tem uma outra loja na minha cidade também, moda feminina, que vende peças parecidas com a minha, né? Ou às vezes nem peças parecidas, só de ser do mesmo nicho já são concorrentes. E daí o que que eu posso fazer? Como é que eu vou consultar lá para poder conversar com ela? E muitas vezes comprar o produto para entender qual que é o tecido que está sendo utilizado, enfim, fazer toda aquela avaliação de produto necessária para você entender se você está entregando um produto melhor do que o seu concorrente ou um produto pior. Lógico, se estiver entregando um produto pior, você deve melhorar o seu produto ou melhorar o fornecedor, enfim. Boa noite, Edilu, tudo jóia? Você deve melhorar o seu produto, melhorar o fornecedor, trocar de fornecedor, enfim, daí você deve ter uma ação para tomar. Mas a gente só consegue perceber que a gente tem que tomar essa ação mediante a avaliação do produto do nosso concorrente, e o cliente oculto é um baita ferramenta para poder fazer isso. Você precisa analisar, né? Então, já que você comprou o produto, beleza. Depois que eu comprei, essa empresa vai me abandonar assim? Ela vai manter um relacionamento comigo? Ela vai se esquecer de mim? Ou ela está realmente preocupada com o sucesso do cliente, sabe? Então, se você foi lá com o argumento que eu vou comprar esse vestido porque eu vou numa festa e tal, tal, tal. Essa empresa depois que você falou da data da festa, eu estou comprando para ir na festa no sábado, né? Então hoje é segunda-feira, vamos supor que comprei uma roupa hoje para ir numa festa sábado. Na segunda-feira, a loja entrou em contato para saber como é que foi a festa, se o vestido, se a roupa arrasou ali, se a roupa chamou atenção, se as pessoas elogiaram a forma com que ela estava vestida e tudo mais. Dá esse olhar de satisfação para o cliente, sabe? Porque se o cliente percebe que você está preocupado com isso, depois disso ele vai continuar comprando e comprando e comprando e comprando de você, porque ele sabe que você é uma marca que está realmente preocupada com isso. Mas, de novo, eu vou ressaltar e eu não vou me cansar de falar isso até isso entrar na cabeça de todo mundo. Você só consegue fazer esse tipo de pergunta, saber lembrar de enviar mensagem para cliente na segunda-feira, depois que a festa passou, perguntando isso, como é que foi a festa, se as pessoas elogiaram a roupa dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se você alimentar um CRM, que é o software de relacionamento com o cliente. Se você não alimentar o CRM, eu sinto muito, mas você não vai conseguir fazer isso, porque é humanamente impossível a gente lembrar de cabeça disso tudo. Então, é por isso que eu sempre reforço, a gente fala muito isso dentro do nosso grupo de mentoria, que tem que ter um CRM, cara, nem que seja um CRM gratuito, talvez ele não seja a melhor ferramenta do mundo, mas se você conseguir concentrar as informações dos seus clientes ali dentro, isso já é um ponto extremamente importante. Rômulo, eu não sei como mexer no CRM e tal, mas eu conheço o Trello, eu acho que no Trello dá para controlar isso. Cara, dá para fazer no Trello, não tem problema, dá para fazer em dezenas de outras plataformas, isso que eu falei, entendeu? Então, a gente só vai conseguir fazer um bom pós-venda, trabalhar muito a satisfação do cliente se a gente tiver informação sobre ele, tá? E também analisar se a empresa oferece orientação do produto ou serviço comprado, se sim, como foi o suporte depois dessa fase. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente, muitas vezes, adquirir o produto do nosso concorrente para a gente poder entender o que acontece depois que eu comprei. E daí ele vai abandonar. Talvez uma roupa não vai dar, não tenha suporte, mas eu comprei, eu sou uma empresa de software, contratei o concorrente, vou ver ali como que está o suporte, vou chamar ele, ó, como é que faz isso? E daí vamos ver como é que o suporte vai me responder, vai responder rápido, vai demorar, eu tenho uma resposta imediata ali pelo WhatsApp, eu tenho uma resposta
só abrindo o ticket e acaba demorando demais essa resposta. Então, isso tudo são pontos que você deve avaliar. Mesmo quando a gente trabalha com roupas ali, com vestuário e tudo mais, dá para fazer isso, né? A minha esposa comprou uma sandália num saldão ali, que era uma ponta de estoque, se eu não me engano. É, acho que era isso. E daí usou a sandália uns dias e a sandália começou a descascar toda. E daí era sandália de marca conhecida ali, né? Uma marca bem conhecida nacionalmente. Aí ela foi, entrou em contato com a loja e falou: Ó, aconteceu isso, mandou uma mensagem ali pelo WhatsApp, né? Ó, aconteceu isso, ó, aqui as fotos e tal. E a loja rapidamente se prontificou: não, pode vir aqui, a gente vai trocar e tal. E daí ela foi lá e fez a troca dessa sandália. Depois ficou tudo certo. Mas será que toda loja faz isso? Em tese, se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, a loja não é obrigada a fazer isso, mas por mais que não seja uma obrigação, como é que você vai trabalhar a satisfação do cliente se você fizer só aquilo que manda a lei? A gente sempre precisa fazer muito mais. Sempre precisa fazer muito mais. Né? E eu nem estou falando aqui daquele negócio de o cliente tem sempre razão, porque eu nem acredito nisso, né? Eu acho que tudo tem que ser ponderado. Mas qual que é o suporte que você vai dar para o seu cliente depois? Ah, a lei fala que eu não preciso dar. Pô, mas será que a gente vai só fazer o que a lei fala? Porque a lei fala sempre o mínimo, né? Tirando as leis penais, do tipo, você não pode matar, cara, as leis do consumidor é sempre a empresa pensando como que vai satisfazer mais o consumidor. O que a lei previne é que o consumidor não saia lesado, né? Mas a gente sempre consegue fazer um pouco mais. A gente tem um pouco mais de margem para isso. Daí, como que sua empresa trabalha com isso? Para poder gerar a satisfação de verdade desse cliente. Então, esse é um ponto extremamente importante que você deve levar em consideração. E aqui, os principais benefícios de usar a metodologia de cliente oculto. Você vai ter um aumento da produtividade em todos os setores. Rômulo, como é que um cliente oculto gera aumento da produtividade? Olha só, quando você entende como que estão os processos do seu concorrente, quantas pessoas ele tem no atendimento, qual que é o tempo de atendimento que esses clientes têm. Eles têm pessoas específicas para o atendimento pelo WhatsApp, ou a mesma pessoa que atende o WhatsApp atende na frente do balcão, vai no caixa, não sei o quê. É aquela pessoa que joga em todas as posições e acaba que ela não consegue dar atenção em nenhuma delas. Então, quando você começa a melhorar todos esses seus processos, né? Porque daí você entende que seu concorrente ele tem, levando em consideração que seja uma loja física, ele tem ali o vendedor que está na frente da loja, mas ele também tem uma pessoa que fica exclusivamente para atender para o WhatsApp, para poder dar celeridade. E daí, essa pessoa do WhatsApp, depois ele tem um estoquista, que a pessoa do WhatsApp faz a venda, fala para o estoquista, pega lá a peça XPTO lá, pode embalar ela que eu vou pedir para o motoboy entregar para o nosso cliente. Então, quando você começa a perceber qual que é o movimento que o seu concorrente faz e você, de repente, não está fazendo, você vai conseguir otimizar todos os setores do seu negócio e isso vai acabar gerando um aumento de produtividade. Por conta disso, também vai começar a aumentar vendas, né? Então, você está ali, você tem, supondo que na sua cidade você tem 5 concorrentes. Você, às vezes, você não diretamente, não tem como você fazer o cliente oculto, mas você contratou uma pessoa que saiba fazer isso é importante, ou uma empresa especializada nisso. Lembrando que eu não estou aqui para vender o serviço de cliente oculto, a gente não presta esse serviço para fora, tá? Mas a gente faz muito cliente oculto para a gente, então a gente ganhou uma certa expertise nisso, tá? E daí você contratou essa pessoa para fazer esse cliente oculto, a pessoa foi lá nos seus 5 concorrentes, comprou algumas coisinhas ali para poder entender a dinâmica de compra e tudo mais, chegou com você para o relatório e falou assim, ó, o atendimento deles é assim, 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 assado, eu comprei esse produto, depois eu falei que o produto tinha estragado, o suporte dele me ajudou em tudo, eu consegui trocar e não sei o que, tal, 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 tal.
Aí, com isso, com todas essas informações, você vai melhorar o seu processo, você vai conseguir fazer um atendimento melhor para o seu cliente, aquele mesmo cliente que você está disputando com todos aqueles concorrentes. Você vai saber quais as perguntas que eles fazem, se é que eles fazem pergunta, e você passa a fazer pergunta. Você vai saber se eles fazem um bom pós-venda, se eles dão um suporte depois que você comprou o produto e tudo mais, se esse suporte é um suporte ativo, tá? Não é um suporte receptivo. E com isso você acaba vendendo mais. E logo na sequência, quando você presta um bom suporte, você acaba fidelizando esse cliente. Então, esse cliente, na hora que ele precisar de novo de uma nova peça, ele não vai nem pensar em outro, ele vai direto para você. Ele vai mandar mensagem no WhatsApp, porque ele vai saber que vai ser atendido rapidamente. Então, ele vai na sua loja física, porque vai saber que a sua loja tem todas as informações dele. Daí ele vai saber que ele comprou o sapato X, porque ele pratica esporte diariamente. Então, todas essas informações são informações que ajudam nesse processo de fidelização, tá? E o controle geral sobre o que é feito no seu negócio. Quando a gente sabe o que nosso concorrente está fazendo, a gente consegue melhorar e consegue controlar muito mais. Muitas vezes, a gente pode fazer um cliente oculto até para roubar, vamos dizer assim, entre aspas, roubar um bom vendedor dele. Por que não? Você vai chegar, a pessoa que você contratou vai fazer o cliente oculto, ela vai chegar e falar para você assim, ó, eu fui atendida por um baita de um vendedor, o cara é bom, o cara pergunta tudo, o cara registra tudo, me ajudou na escolha do produto, me ajudou em absolutamente tudo, eu acho que você devia fazer uma oferta e contratar essa pessoa. Por que não pegar o telefone dessa pessoa, encontrar essa pessoa por aí e fazer uma oferta de trabalho para ele? Cara, essa pessoa é boa de serviço. A gente cansa de procurar isso, só que muitas vezes a gente não consegue procurar um profissional bom que esteja desempregado. Na verdade, é raro fazer isso. Existe dezenas, milhares de pessoas no Brasil desempregadas. Mas os bons profissionais, todos eles estão empregados e às vezes muito bem empregados. Então você vai precisar de uma boa proposta para tirar essa pessoa lá de dentro da empresa. Mas, de qualquer forma, às vezes tem alguma coisinha na empresa ali que ele está que não agrada a ele, e daí você consegue vender a sua empresa para ele, vender entre aspas, né? Não é uma troca financeira, mas vender que a sua empresa é melhor do que a empresa dele e ele acaba vindo trabalhar com você, tá? Então, tenha isso em mente. Tem bom profissional desempregado? Óbvio que tem, tá? Aos montes. Mas os melhores, todos estão empregados. E outra, para um bom vendedor, não falta emprego, tá, gente? Não falta emprego. Eu vejo no meu LinkedIn o dia inteiro vaga para bons vendedores. Não falta emprego para um bom vendedor. Então, se por acaso você identificou um bom vendedor no concorrente e você fala assim, cara, eu quero esse cara porque esse cara vai me ajudar a vender mais, vai lá e faz uma proposta para ele, tá bom? Então, galera, é isso que eu tinha para a gente passar hoje. A sala aqui hoje está cheia, muito bacana. Agora a gente entra na nossa sessão de mini mentoria. Então, é a hora que eu paro de gravar para a gente poder conversar com as pessoas que estão assistindo a gente aqui. E eu esqueci também de falar, de cumprir a promessa que eu tinha feito ali no início, né? Então, antes da gente parar de gravar, o que a gente vai fazer? A gente tem uma baita de uma expertise para poder fazer cliente oculto, tá? Então, eu vou sortear. Eu vou sortear não, porque não vai ser um sorteio. Eu vou escolher mesmo, eu vou escolher três empresas para eu poder fazer um cliente oculto. Então, o que você tem que fazer? Você vai mandar no nosso WhatsApp pessoal. Então, se você não está no nosso grupo, entra lá no nosso grupo primeiro, né? Quem está assistindo aqui a gente já provavelmente esteja dentro dos grupos, mas quem não está, embaixo aqui, quem está assistindo a gravação, embaixo desse vídeo tem o link do nosso grupo. Você pode clicar nesse link, entra no nosso grupo, e daí você vai mandar uma mensagem no privado para qualquer um dos três administradores falando qual que é o concorrente que você quer que a gente analise e por que eu devo escolher você
para a gente poder analisar seu concorrente. Então, só essas duas regras. Você vai falar assim, ó, eu quero que você converse com a loja tal, e daí, se possível, mandar o número de telefone, o número de WhatsApp para essa loja, tá? Para a gente não correr o risco de pesquisar a loja errada, e mandar a mensagem falando o porquê que a gente deve te escolher, tá bom? Eu vou escolher só 3 empresas. Essa semana a gente não vai conseguir fazer, porque essa semana eu vou estar em viagem, né? Eu viajo amanhã para a gente poder fazer o planejamento estratégico aqui da nossa empresa, mas a partir da semana que vem a gente já vai estar selecionando essas pessoas para a gente poder fazer o cliente oculto de vocês, tá bom? Então, mais uma vez, para quem não está no grupo ainda, entra no nosso grupo, clicando no botão que vai estar aqui abaixo, se você está assistindo essa gravação. Para quem já está no grupo, é só mandar mensagem para um dos administradores, e daí você vai mandar o nome do seu concorrente, o contato dele, né? Então, essa é um cliente oculto que a gente vai fazer por telefone e por internet. Impossível fazer presencial, porque às vezes entra ali e a gente escolhe a pessoa de Manaus, por exemplo. Eu não vou para Manaus para poder fazer presencial, né? Até porque o que a gente está fazendo aqui é um movimento gratuito. Então, se for por telefone, eu vou ligar, se for pela internet, eu vou entrar em contato com o WhatsApp e vou conversar com essa pessoa. Ah, Rômulo, o meu DDD é 11 e o seu é 31. Não tem problema, eu vou falar para ela que eu estou passando pela cidade. Não faz o menor problema. Então, eu falo que eu vi ela no Instagram, que eu gostei daquele produto e tal, e quero comprar alguma coisa nesse sentido. Eu não vou finalizar a compra para a gente poder fazer a análise do pós-venda, mas a análise do processo comercial todo eu vou fazer e vou entregar um relatório para essas 3 pessoas que chamarem a gente no privado e mandar, e assim, capricha na justificativa do porquê que eu tenho que te escolher, tá? Porque é isso que vai determinar as 3 empresas que eu vou escolher. Então, beleza. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou encerrar a gravação. Muito obrigado para quem assistiu aí até agora no nosso gravado. Se por acaso você quer participar dessas mini mentorias, entra no grupo também, vem para a nossa aula de segunda-feira, que daí essas mini mentorias são mini mentorias totalmente gratuitas. Valeu, galera. Te espero na nossa próxima aula, na próxima segunda-feira. Fiquem todos com Deus, e agora vamos lá para a nossa turma que está aqui assistindo e conversar sobre a mentoria. Falou, turma, até mais.